Então, pessoal, começando a nossa segunda aula com relação à logística da tabela do professor Matias, né? A gente relembrando, vimos as terminações de verbos em português, em inglês eles são mais simples. Vimos os irregulares, to eat, ate, eaten, ou eats, eaten. Os regulares, to play, played, played, plays, playing, as pessoas. Então já vamos entrar aqui num dilema para acabar com ele rapidinho, né? Que a gente estava vendo essas formas dos verbos. Existe um verbo em inglês, pessoal, que é o tão temido verbo to be, né? Que ele não tem 5 formas, ele tem 8 formas, na verdade, né? Por quê? A primeira forma do to be, a forma infinitiva dele, é to be, ok? A segunda forma dele, ok, vai ser was, were. Ok, então ele tem duas formas na segunda posição, né? E a terceira forma dele é o been. Ok, então essas são as três formas do verbo to be. Porém, o to be, quando ele é conjugado no presente, ele muda para am, are e is. Ou seja, esse é o único verbo em inglês que, além de ter mais formas, né? Ele tem o to be, a primeira dele, o was, were é a segunda, e o been, vamos botar aqui, a primeira é o to be, a segunda é o was, were, e a terceira é o been. Oops, let's fix that. Ok, cool. E a terceira é o been. Porém, o presente do to be, quando ele é conjugado pelas pessoas, ele acaba se tornando o am, are, is, ok? Então, tem aquela frase famosa, ser ou não ser, né? Então, ali o to be está na primeira forma infinitiva. Então, ele vai ficar to be or not to be, ser ou não ser. A partir do momento que eu vou dizer eu sou, aí eu vou utilizar o am, are ou is, dependendo da pessoa que estará agindo. Isso a gente vai ver em mais detalhes, né? O to be, como muitos outros verbos que a gente vai ver no decorrer, ele trabalha tanto como um verbo principal como um verbo auxiliar, ok? A diferença do to be é que quando ele trabalha como verbo auxiliar, ele não precisa, como verbo principal, perdão, ele não precisa de um verbo auxiliar, ele se auto-auxilia, ok? Só voltando ali, José, mas está faltando uma forma, né? Tem o to be uma, was, were, duas, né? Mas contando então uma, to be, was, duas, were, três, been, quatro, am, are, is, 7, e aí falta a terceira forma, que é a forma contínua dele, né? Que é o been, ok? Cool, então vamos lá. E aí, como eu estava realçando, o to be, ele por ser o verbinho especial da língua inglesa, ele quando ele está numa estrutura e ele é o verbo principal, ele também se auto-auxilia, ok? Então a gente vai ver isso no decorrer da prática, a diferença de utilização quando a gente tem uma frase com o ser estar, né, que é o verbo to be, ou quando a gente tem um verbo normal de ação, ok? Então esse vídeo é bem curto, mas é só para lembrar a diferença dos verbos de ação, né, dos verbos que a gente chama os regulares e irregulares, para o verbo to be. O verbo to be, ele é esse verbo diferenciado, ele também está exemplificado dentro da tabela, nas costas da mão esquerda, né? Quem tiver a tabela já vai ver que elas são um retrato de mão e pés. Ela é um retrato das mãos e dos pés, e através dali a gente utiliza muito para o exercício, né? Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e por aí vamos, ok? Então temos mais aí um videozinho tirando a dúvida sobre o verbo to be, vendo como é que ele funciona, quais são as formas dele, e devagarzinho a gente vai ter a apresentação de todas as estruturas de alguns verbos e começaremos a exercitar toda essa informação, ok? Mais uma vez, muito obrigado e fico no aguardo de um feedback, ok? Bye bye!